Aloysio Mercadante toma posse no BNDES. Além de participar da cerimônia, Lula aproveita a viagem para fazer a entrega de obras. E você vai ver também. Governo federal estuda isentar a cobrança de imposto de renda para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Buscas por desaparecidos de naufrágio na Baía de Guanabara entraram no segundo dia. 6 pessoas que foram resgatadas receberam alta. Terremoto de magnitude 7,8 entre a Turquia e a Síria deixa mais de 2.000 mortos. O abalo foi tão forte que gerou 50 réplicas e um segundo terremoto. China diz que segundo balão é seu e que entrou acidentalmente no espaço aéreo da América Latina e do Caribe. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Mais uma semana começa, não é? Isso mesmo, e que ela seja abençoada para todos nós. Com certeza. E vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. Aloysio Mercadante assumiu nesta manhã a presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A cerimônia de posse contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e da ex-presidente Dilma Rousseff. Aloysio Mercadante assumiu a presidência do BNDES em cerimônia, no Teatro Arino Ramos Ferreira, na sede do banco, no Rio de Janeiro. Mercadante destacou que toma posse em um momento muito desafiador para a democracia. Ele afirmou que vai exigir dos novos diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o respeito às instituições democráticas e à Constituição. Mercadante também lembrou a importância do banco no desenvolvimento do país. O país não seria o que é sem o BNDES. Quando esse banco foi criado, o Brasil era um país de 52 milhões de habitantes, predominantemente agrário, com uma indústria incipiente e com uma estrutura precária. 3 décadas depois, o Brasil se convertia em um país predominantemente urbano e industrial. Antes da crise da dívida externa, da chamada década perdida, a indústria brasileira era maior que a da Coreia e a China juntos. Essa transformação fantástica não teria sido possível sem o BNDES. A história desse banco se confunde com a da industrialização e a modernização da infraestrutura do país. Mercadante ainda afirmou que o banco vai estar aberto para todos os brasileiros, desde os micro aos grandes empreendedores brasileiros. Olhando para frente, porém, vemos que os desafios e os sonhos continuam sendo os construímos um Brasil próspero, moderno e industrializado. Um país justo e inclusivo, com bons empregos para todas e todas. Um país generoso e solidário, um país soberano e respeitado no mundo. Nós todos do BNDES, todas e todos, vamos trabalhar para esses milhões. Das cooperativas de catadores até uma grande empresa moderna, esse banco estará aberto a todos sem distinção. Trabalharemos unidos por essa eterna grande causa chamada Brasil. O presidente Lula também destacou a importância do BNDES para alavancar o desenvolvimento do país. Esse país tem que ser reconstruído e a gente não pode demorar, a gente não pode esperar muito. Por isso é que eu acho que o BNDES precisa urgentemente, companheiro Luiz, eu espero que a sua inteligência, que a sua competência, tudo que você fez na vida, que você faça esse banco voltar a ser o banco indutor do desenvolvimento, do crescimento econômico desse país. E além de participar da cerimônia de posse de Mercadante no BNDES, o presidente Lula aproveita a viagem para fazer a entrega de obras. Os outros eventos no Rio de Janeiro são relacionados à área da saúde. Essa é a primeira viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a entrega de obras. No Rio de Janeiro, Lula participa da inauguração das unidades do Complexo Supercentro Carioca de Saúde em Benfica. Ele ainda deve anunciar a retomada do planejamento dos investimentos em saúde, incluindo um programa de redução de filas de cirurgias eletivas. Devem participar dos eventos o prefeito Eduardo Paes e a ministra da Saúde, Nízia Trindade. O presidente já visitou as cidades de Boa Vista, em Roraima, e Araraquara, em São Paulo, mas as duas agendas foram de ações emergenciais. Em Roraima, por ocasião da crise humanitária dos povos Yanomami,
e em Araraquara em razão das chuvas intensas que atingiram a cidade paulistana. Também está prevista uma visita de Lula à Bahia, onde o presidente deve relançar o programa habitacional Minha Casa Minha Vida em 14 de fevereiro. A agenda foi confirmada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que governou o estado por 2 mandatos. E segundo o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Redução de Filas deve ter orçamento inicial de R$ 600 milhões, repassados a estados e municípios. Entre os objetivos do programa está o de assegurar apoio técnico e financeiro para reduzir a espera por cirurgias, exames e consultas. Em cerimônia histórica, a advogada e ex-deputada Joênia Wapichana tomou posse como primeira mulher indígena à frente da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Wapichana assume a FUNAI em meio à crise humanitária Yanomami e com a missão de demarcar terras indígenas. Em cerimônia no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília, Joênia Wapichana assumiu a presidência da FUNAI ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ao tomar posse, ela anunciou a criação de grupos de trabalho para estudo de demarcação de terras indígenas. Ela também citou, entre as prioridades, reorganizar a fundação e valorizar os servidores que colocam as suas vidas em risco. A FUNAI tem esse desafio, tanto na demarcação de terras indígenas, que estão vulneráveis por falta de uma fiscalização permanente, mas também no seu quadro de servidores, que agora precisam ser fortalecidos, precisam ter uma recomposição, precisa de um plano de carreira condizente com a realidade. Joênia Wapichana nasceu em Roraima, na comunidade indígena Trual da Cabeceira. Ela foi a primeira indígena eleita na história da Câmara dos Deputados em 2018, a primeira advogada formada em Direito pela Universidade Federal de Roraima e a primeira indígena da história a se pronunciar no plenário do Supremo Tribunal Federal em 2008, quando se definiu os limites da reserva Raposa Serra do Sol. Ela também é mestre pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. O governo federal estuda isentar a cobrança de imposto de renda para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. A medida está em discussão com a equipe econômica. O governo Luiz Inácio Lula da Silva discute com a equipe econômica a possibilidade de isentar do imposto de renda os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. A medida seria apenas para essa faixa de renda, sem mexer nas demais faixas e para quem recebe salários maiores. Para integrantes da equipe econômica, isso concentraria o benefício em trabalhadores de renda mais baixa e diminuiria o impacto fiscal da medida. Hoje, a isenção integral de imposto de renda contempla remuneração mensal de até R$ 1.903. A partir desse valor, há 4 faixas de cobrança, variando entre 7,5% e 27,5%. A última correção da tabela aconteceu em 2015. Com a inflação acumulada nos últimos 8 anos, trabalhadores que ganham menos de 1 salário mínimo e meio passaram a pagar imposto. Em vez de uma correção linear, as faixas de cobrança do IR, como tradicionalmente tem sido feito, o governo Lula trabalha com a hipótese de aumentar apenas a isenção para 2 salários mínimos. Com isso, caso implementada, a isenção abrangeria somente quem ganha até R$ 2.604. A partir daí, o trabalhador continuaria pagando normalmente a alíquota, que sobe conforme o avanço salarial. Em cálculos preliminares do governo, o impacto é estimado em até R$ 5 bilhões. E já está disponível a consulta de valores a receber e datas de pagamentos do PIS/PASEP de até R$ 1.302 para cerca de 23 milhões de trabalhadores com carteira assinada. O benefício total é de R$ 22 bilhões, sendo que 20 milhões e 400 mil trabalhadores têm direito ao PIS, que serão pagos pela Caixa, e outros 2 milhões e meio têm direito ao PASEP, pagos pelo Banco do Brasil. O valor do abono salarial varia de R$ 108 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2021. Os dados podem ser checados na carteira de trabalho digital e no portal gov.br. O saque do abono pode ser feito a partir do dia 15 de fevereiro. O governador afastado Ibanez Rocha deve recorrer do afastamento ao Supremo Tribunal Federal nesta semana. Ele foi distanciado da gestão do Distrito Federal após os ataques de 8 de janeiro em Brasília.
A defesa do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal do afastamento do chefe do Executivo, alegando que a investigação já mostrou todas as circunstâncias do que se deu antes, durante e depois dos fatos do dia 8 de janeiro. E com isso, que já é hora do governador ser reconduzido ao mandato. Os advogados de defesa afirmaram em nota que, ao final do inquérito, esperam o arquivamento do caso. A defesa de Ibanez Rocha pretende incluir entre os argumentos a revogação da prisão preventiva do ex-comandante-geral da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira. A decisão de relaxar a detenção foi do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito dos inquéritos que apuram ações e omissões de autoridades nos atos antidemocráticos. Com isso, Vieira está em liberdade provisória. Ele foi exonerado da PM em 8 de janeiro, após os ataques que resultaram na depredação dos prédios públicos das sedes dos 3 poderes em Brasília. Na ocasião, Moraes também decidiu pelo afastamento de Ibanez por 90 dias e a segurança pública do DF foi colocada sob intervenção federal por 1 mês. Ao final dos trabalhos, em 27 de janeiro, o interventor Ricardo Capelli apresentou o relatório das apurações e concluiu que Vieira, apesar de comandar as tropas, não teve responsabilidade direta sobre a falha de segurança que resultou na vandalização dos edifícios e obras de arte. Ibanez já prestou depoimento à Polícia Federal e entregou seu celular para a perícia espontaneamente. Em depoimento, ele afirmou acreditar em uma sabotagem na segurança pública e disse desconhecer que o protesto seria violento. As buscas por desaparecidos no naufrágio da embarcação com 14 pessoas a bordo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, entram no 2º dia. Subiu para 6 o número de mortos e 3 pessoas seguem desaparecidas. Sem interrupção, os bombeiros trabalharam à noite e de madrugada nas buscas pelos desaparecidos do naufrágio de uma traineira na Baía de Guanabara. Os primeiros corpos encontrados, de 2 homens e uma mulher, foram levados para o grupamento marítimo de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. 6 tripulantes foram resgatados com vida e já receberam alta. Entre os desaparecidos estavam um adolescente e uma criança. A traineira Caiçara saiu neste domingo em um passeio entre amigos no entorno da ilha de Paquetá e voltava para o continente quando uma tempestade chegou com fortes ventos. A embarcação acabou virando dentro da água. O corpo de bombeiros foi acionado no fim da tarde para o acidente. Os 6 sobreviventes foram resgatados por um barco que passava pela região no momento. Os bombeiros trabalham com um grupamento de buscas e salvamento e um helicóptero para tentar localizar essas vítimas, além de lanchas motoaquáticas e botes. Em nota, a Marinha do Brasil disse que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro tomou conhecimento e que um procedimento interno vai ser instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. E antes do intervalo, a gente confere juntos a previsão do tempo para essa tarde. Várias cidades do país têm enfrentado dias quentes nesses últimos dias, não é mesmo? Nesse final de semana, no Rio de Janeiro, por exemplo, a máxima chegou aos 40 graus, mas a sensação térmica ficou acima dos 50 graus. A boa notícia é de que esse calorão deve diminuir nos próximos dias, mas as típicas chuvas de verão ainda estão garantidas para quase todo o mês de fevereiro. Agora vamos juntos ver como está o tempo nesse momento em algumas capitais. A gente começa falando do Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa, que segue enfrentando mais um dia quente. A máxima por lá deve alcançar ainda hoje 34 graus. Mas é preciso ficar atento porque muitas nuvens já começaram a surgir e isso deve aumentar aí as chances de chuvas fortes. Agora vamos para Curitiba, conferir como está o tempo por lá. Olha só. Boa parte do céu ainda está azul, mas o tempo deve começar a fechar nas próximas horas. Apesar do que as nuvens aparentam, o volume de chuva em Curitiba deve ser bem menor do que foi visto nos últimos dias. A cidade registra nesse momento 29 graus. Agora vamos conferir como está o tempo aqui em São Paulo. Vamos juntos com a câmera 10 lá fora.
a capital tem enfrentado um dia instável. Boa parte do céu está encoberto por nuvens carregadas, mas o tempo segue abafado por aqui. Como você vê na sua tela, já choveu agora há pouco e, como de costume, tem previsão de chuva moderada a qualquer hora. De volta comigo, São Paulo registra nesse momento 27 graus, que é a máxima para o dia. Dani? Nada de sair de casa sem guarda-chuva. E veja a seguir, terremoto de magnitude 7,8 entre a Turquia e a Síria deixa mais de 2.000 mortos. E ainda, China diz que segundo balão é seu e que entrou acidentalmente no espaço aéreo da América Latina e do Caribe. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h22 pelo horário de Brasília. E a gente traz atualizações sobre a situação na Turquia, que foi atingida entre ontem e hoje por 2 terremotos de grande magnitude. Após o tremor de magnitude 7,8 abalar a fronteira entre a Turquia e a Síria, um tremor secundário de magnitude 7,6 afetou a região central turca, né, Dani? Pois é, Paty, o número de mortos passa de 2.000 e os balanços tendem a aumentar nas próximas horas, já que as equipes de resgate lutam contra o tempo na busca por desaparecidos. Vamos conferir. O primeiro tremor foi sentido às 4h17 da manhã e ocorreu a uma profundidade de quase 18 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Um novo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região horas depois, 4 quilômetros a sudeste da cidade de Equinozu. Também houve cerca de 50 tremores secundários. O Instituto Geológico dinamarquês informou que os abalos foram sentidos até na Groenlândia. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. Nós estamos priorizando operações de busca e resgate. 9.000 profissionais estão envolvidos nessas operações. O número de vítimas aumenta constantemente. Dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır. A União Europeia e vários países membros do bloco anunciaram o envio de ajuda de equipes de resgate. O mesmo foi feito por Estados Unidos, Israel, Índia e Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin enviou condolências aos líderes dos 2 países atingidos e se ofereceu para fornecer a ajuda necessária após a tragédia. Já o Azerbaijão realizou o envio imediato de 370 socorristas. Este é o maior terremoto na Turquia desde o ocorrido em 17 de agosto de 1999, que causou 17.000 mortes. A Turquia está localizada em uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo. Especialistas alertam há muito tempo que um grande terremoto poderia devastar o país, que mesmo assim permitiu construções generalizadas sem precauções. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota manifestando solidariedade e condolências aos povos da Turquia e da Síria e às vítimas dos abalos sísmicos. O Itamaraty informou que está providenciando formas de oferecer ajuda humanitária às populações afetadas pelo terremoto. Um dia depois de os Estados Unidos abaterem um suposto balão de espionagem chinês, a Colômbia relatou a presença de um outro dirigível sobrevoando seu território. O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que o aparato é de natureza civil, usado para testes de voo, e diz que entrou de forma acidental no espaço aéreo da América Latina e do Caribe. A Colômbia informou neste domingo ter avistado um suposto balão sobrevoando seu território. O Pentágono havia informado a existência de um segundo dirigível chinês que estaria se deslocando sobre a América Latina, mas não deu detalhes sobre a localização deste outro dispositivo. Bogotá disse que a aeronave foi identificada na manhã de sexta-feira, sem nunca ter representado uma ameaça à segurança ou à defesa do país e monitorada até que deixasse o espaço aéreo colombiano. A Força Aérea da Colômbia acrescentou que está realizando as averiguações pertinentes e coordenando com diferentes países e instituições para estabelecer a origem do objeto. No sábado, os Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês que sobrevoava o território americano há 5 dias. A aeronave foi alvejada por um caça F-22 em Myrtle Beach, na Carolina do Sul, e caiu no mar. Em comunicado, Pequim classificou o abatimento como reação excessiva e reivindicou o direito de responder mais adiante. A China também reafirmou que o balão era um dirigível civil com fins científicos e sem qualquer ligação com equipamentos de espionagem e que a decisão do governo americano de usar força armada para abatê-lo viola gravemente a Convenção Internacional.
E após esse episódio, mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos começaram um trabalho de busca dos destroços do balão no mar para realizar investigações. Já a China condenou o abatimento da aeronave em território americano e diz que o Washington violou regras de convenções internacionais. E o Manchester City, atual campeão inglês, foi acusado pela Premier League de violar as regras financeiras do campeonato. O clube vai passar então por uma investigação e pode ser punido. As violações teriam sido cometidas entre as temporadas de 2009, 10 e 2017 e 18. De acordo com a Premier League, o atual campeão inglês teria infringido as regras que exigem o fornecimento de boa-fé de informações financeiras exatas que deem uma imagem fiel da situação financeira do clube. A entidade declarou que as informações requeridas diziam respeito às receitas, inclusive de patrocinadores e custos operacionais. A segunda série de infrações faz referência à suposta violação de regras que obrigam o clube a incluir os detalhes da remuneração de treinadores entre as temporadas 2009 e 10 até 2012 e 13. Uma terceira parte das violações seria das regras da Premier League que exigem que os clubes cumpram com o fair play financeiro da Federação Europeia de Futebol, que ditam que os times não podem gastar mais do que foi arrecadado. O Manchester City foi suspenso em fevereiro de 2020 das competições da UEFA por 2 anos por supostas violações do fair play financeiro, mas a sanção foi anulada pelo Tribunal Arbitral do Esporte no mesmo ano. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E como a notícia não para aqui na Hit, daqui a pouco eu volto com mais informações a 1h50. Te espero.